Boa noite. Estarei fazendo uma apresentação sobre o artigo que trata da ocorrência e diversidade de fungos associados a insetos em solos naturais da China. Meu nome é Kaique Ferreira Alves, eu sou estudante de agronomia no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Aqui a gente tem a primeira página do artigo. A introdução do artigo. O solo ele pode ser considerado como um ótimo local para se encontrar grande diversidade de micro-organismos, entre eles os fungos. Estes muitas vezes parasitas de insetos, ajudando no controle de populações de insetos. Exemplos comuns encontrados são os gêneros Beauveria, Conidiobolus, Metarrhizium e Paeliciomices. O trabalho se desenvolve na busca e caracterização e também no estudo sobre os vários gêneros que podem ser encontrados e a sua patogenicidade em relação aos insetos, levando-se em consideração também a relação dos fungos patogênicos com os fungos oportunistas, como os do gênero Mucor, SPP. O trabalho, após avaliação de várias literaturas, se baseia no método que utiliza larvas do gênero Galeia para a busca desses insetos nas amostras. Aqui a gente tem as imagens de alguns desses fungos com os seus devidos gêneros. O objetivo desse trabalho é a coleta, a busca e a avaliação dos parâmetros de patogenicidade dos fungos sobre os insetos. Como materiais e métodos foram divididos em 4 etapas. O recolhimento de amostras de solo ocorreu entre 2003 e 2005. Essas amostras foram tiradas através de um cilindro de 20 centímetros. Após a mistura dessas amostras, elas foram colocadas em sacos plásticos sob 4 graus centígrados. Para a classificação, levou-se em consideração o clima, dividindo a China em 6 regiões. O isolamento e a identificação dos fungos foi realizado através da retirada da amostra pelo método de Galéria isca, desenvolvido por Zimmermann em 1986. Para o isolamento, as amostras foram colocadas em tubos e em sua área superior colocadas larvas jovens de Galéria molonella, criada em condições de laboratório. Elas foram movimentadas e a avaliação foi feita de 7 a 14 dias. As larvas mortas foram lavadas com solução de hipoclorito e colocadas em meio BDA, seguindo os parâmetros do teste. Após isso, foi avaliado o fungo que se desenvolveu sobre o meio de cultura. Para o teste de identificação, foi utilizado os postulados de Cook, levando-se em consideração que as que não eram patogênicas às larvas foram colocadas diretamente em placas de Petri sobre meio de cultura. A classificação da riqueza de espécies foi feita através de análises estatísticas realizadas em programas de computador. Aqui a gente tem uma tabela que demonstra a separação das regiões, a época e também algumas considerações, como a altitude e o clima da região, dividida no noroeste da China, norte da China, oeste da China, centro-sul da China, ilha de Hainan e os Himalaias. Os resultados. Das 425 amostras, foram encontradas em aproximadamente 55% dessas fungos patogênicos de insetos, contabilizando assim 236 amostras. Encontraram-se 46 diferentes espécies em 377 isolados fúngicos. A maioria desses fungos, e também a maior diversidade, foram encontrados na região centro-sul, sul e na ilha de Hainan, e as menores mais ao norte e oeste da China e região do Himalaia. Isso leva em consideração o clima da região, visto que mais ao sul são regiões temperadas a tropicais e mais ao norte e oeste regiões mais frias. A todos os gêneros foram realizados testes de patogenicidade sobre as larvas de Galéria, onde foram encontrados gêneros como
Penicillium, Goetheria, Geomyces, entre outros, contabilizando 27 gêneros, se destacando algumas espécies, como o gênero Fusarium, onde algumas atingiram mortalidade de até 93%. Além disso, isolados fúngicos que não caracterizaram a mortalidade das larvas foram considerados fungos oportunistas. Uma espécie a se destacar foi o fungo Bacillomyces farinosus, demonstrando ser o mais comumente isolamento e encontrado em todas as 6 regiões coletadas. As espécies de Metarrhizium e Bialveria não foram comumente isoladas, mas não foram encontradas na região do Himalaia. Foram classificados como oportunistas os gêneros Mucor, Fusarium e Penicillium. Como colonizadores secundários, foram classificadas as espécies que apareceram com menor frequência. Aqui a gente tem uma tabela que vai demonstrar a distribuição e a frequência desses insetos patogênicos aos fungos nos solos, levando em consideração as diferentes regiões. Aqui a gente tem na primeira coluna a classificação do trabalho dado a esses insetos. O primeiro aí são os insetos patogênicos, depois os insetos oportunistas e depois os insetos secundários. Na segunda coluna são essas espécies de insetos. Aqui na coluna do meio a gente apresenta, levando em consideração a região, seguindo a ordem do centro-sul, norte, noroeste, oeste, ilha de Hainan e a região do Himalaia. E aqui na última coluna se apresenta um destaque, que foi a questão de que alguns fungos não eram considerados patogênicos em insetos, e o trabalho demonstrou que alguns gêneros não considerados podem ser considerados como de forma patogênica, como oportunista ou como secundário. Aqui a gente tem o teste de patogenicidade através dos postulados de Cook, que foram algumas espécies que não foram patogênicas às larvas de galéria. Dando destaque aqui às espécies de Fusarium, que atingiram 93%, e a espécie de Goemyces, que atingiu 93% também. Só que a diferença vai ser na porcentagem de isolados patogênicos, visto que alguns isolados podem não ser patogênicos aos insetos, onde a Goemyces teve só 33%, e os Fusariums atingiram cerca de 80%. Aqui a gente vai apresentar um gráfico que trata das relações de riqueza de espécies, que vem trazendo também a variação da comunidade de fungos de forma regional. Aqui a gente dá destaque à região centro-sul, que apresentou uns parâmetros mais altos, enquanto as outras regiões se manteram concentradas medianamente. Os parâmetros PC1 e PC2 eles levaram em consideração a riqueza de espécies, a altitude do local de coleta da amostra, a regularidade da espécie e a sua patogenicidade a insetos. Ao fim, se conclui que este trabalho se caracteriza como um dos primeiros trabalhos a se levar em consideração diferentes áreas da China, e também essa grande abrangência, não levando também só em consideração a questão de áreas agrícolas, mas sim solos naturais da China. Esse trabalho apresenta que a espécie Bacillomyces farinaceus foi detectada em várias regiões, tendendo a regiões de climas mais tropicais elevados, contradizendo com o trabalho de Varinet de 1989, que desenvolvido na Finlândia, que mostrava que a espécie se destacava em regiões mais ao norte, regiões mais frias. Ao fim, as espécies dominantes foram pertencentes ao gênero Iphomicetes e também de maior patogenicidade, mas também foram encontradas a grande significância espécies pertencentes à Cordyceps. Os fungos oportunistas foram vistos como aqueles que causam infecção de forma através de ferimentos
ou de alguma disfunção no inseto. Pode-se discutir também a não patogenicidade de alguns isolados, que, segundo Milner, em 1992, vários fatores podem afetar isso, como a defesa do inseto, a dosagem, a preferência e até a qualidade desse isolado. A altitude também foi um fator que influenciou, trazendo grandes modificações na diversidade desses insetos. O trabalho também demonstrou insetos considerados como patogênicos a insetos que ainda não eram. Aqui a gente apresenta a literatura citada no trabalho e é isso. Obrigado.